Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando, em Goiás, 14 horas e 55 minutos. Bom, eu creio que todo mundo que se interessa pelo tema sabe o que o senhor Pepe Escobar postou. Para quem não sabe, eu vou mostrar. O Pepe Escobar, na conta dele da rede social tóxica, escreveu isso aqui, vamos traduzir. Exclusivo. A verdadeira história da contra-resposta israelense. De uma fonte de alto nível na Ásia. Nem Rússia, nem China. Embora a parceria estratégica, é claro, realize intercâmbio ao mais alto nível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Confirmado e reconfirmado. Será ótimo saber que isso é o Simon Hersh, ouve de suas fontes em Beltway. Aqui vamos nós. Israel inicialmente optou por responder com extrema força. Perdão, gente. Um F-35. Nossa. Carregado com uma bomba nuclear, foi enviado para o leste, sobre a Jordânia. A missão: causar a detonação em grande altitude sobre o Irã, que provocaria um aumento das linhas elétricas de alta capacidade, paralisando a rede elétrica do Irã, bem como desabilitando todos os dispositivos eletrônicos. A asma me ataca quando eu fico nervoso. Um ataque EMP, de ondas eletromagnéticas. No entanto, quando o F-35 israelense estava saindo do espaço aéreo jordaniano, foi abatido pela Força Aérea Russa. Portanto, a versão publicitada da contra-resposta israelense foi uma farsa. No final, todos os lados decidiram não divulgar as notícias reais, para acalmar o que poderia muito bem se transformar na Terceira Guerra Mundial. Perdão pela tossição, eu tenho asma, e quem tem asma, quando fica nervoso, tosse mais que o normal, ela ataca. Bom, eu creio que isso é autoexplicativo. Então eu vou sair da minha casinha, do meu barraquinho, da cidade de Catalão, atravessar o estado de Goiás, para o glorioso estado de Minas, vamos voar sobre a Bahia, o Oceano Atlântico, o Saara, o Egito, e vamos mostrar essa área aqui. Bom, a primeira coisa, Pepe Escobar tá louco? Eu duvido. Ele diz a verdade. Gente, não vai ser eu, líder, que vai chamar o Pepe Escobar de mentiroso. Certo? Porque vamos ser honestos aqui. A ABC mentiu, e eu falei isso ao vivo quando ela estava mentindo. Ela disse: nossa, o Estado ilegítimo está fazendo um ataque terrível no Irã. Eu falei: é mentira. Ninguém do Irã está falando nada. Não tem nenhuma mídia iraniana falando um A sobre isso. A Al Jazeera não tocou no assunto. A Al Arábia não tocou no assunto. Espera aí, gente. Eu esqueci de fechar o meu celular, está desabilitado, mas o computador ainda está gritando. Vamos lá. Basicamente, o que o Pepe Escobar disse é que o Estado legítimo colocou uma bomba atômica dentro de um F-35 e quando estava sobre a Jordânia para chegar até o Irã e soltar ela,
um avião da Força Aérea Russa derrubou o F-35. Como a gente disse, a ABC mentiu como se não houvesse amanhã, na noite dos ataques israelenses. Certo? Ela mentiu como se não houvesse amanhã. A Fox, dona da tal ABC Arábia, também mentiu como se não houvesse amanhã. E continua mentindo sobre esse suposto ataque. A CNN, durante a época das armas de destruição em massa, cara, foi o maior ataque de mentira de destruição em massa da história humana. Nunca se mentiu tanto quanto durante aquela guerra. Olha o que aconteceu. Peraí. O Viana, por exemplo, falou horrores, falou cobre esse lagarto do Pepe. Mas o Viana, deixa eu falar uma coisa, não vou falar sobre Viana, vou falar sobre merda. A merda pode ser transformada em adubo, né? Fertiliza a terra, restaura a microbiologia, pode ser transformada em gás. Então a merda tem várias utilidades. Então comparar o Viana com a merda é uma injustiça muito grande que eu não vou cometer. Então eu não vou partir do pressuposto que o Pepe Escobar esteja mentindo só porque o Viana achou ruim, certo? Então, sinceramente, eu quero comentar o seguinte: e se, porque bem, o que o Pepe disse? Que ele recebeu de uma fonte e sugeriu que foi confirmada por outra. Nenhuma dessas fontes russas ou chinesas. Essas fontes eram asiáticas. Eu ousaria dizer que uma das fontes é a própria República Islâmica, porque a Rússia, fazendo uma coisa dessa, contaria para o Irã. E também contaria para a Arábia Saudita. Então, poderia dizer que as duas fontes... E o Pepe, ele tem uma ligação muito grande com a revista eletrônica, que é famosa para quem gosta de geopolítica, e que ninguém sabe quem patrocina, mas que, curiosamente, sempre respeita o ponto de vista saudita. E sempre muito educada com Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman. Bom, eu também sou sempre muito respeitoso e educado com Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman. Embora ele não me dê dinheiro, eu respeito ele porque ele é o líder máximo do sunismo, ele é o guardião das cidades sagradas de Meca e Medina, e vai ser o guardião sagrado de Jerusalém Oriental. Então, respeito muito Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman, embora ele não me patrocine. Porque não depende de dinheiro, né? Se você respeita alguém só porque ele te dá dinheiro, você tem problemas graves. Eu nem preciso comentar isso. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Essa revista, vamos chamar ela de berço, ela sempre traz furos sobre o Oriente Médio. E não raro o senhor Pepe Escobar, que escreve para uma revista eletrônica chinesa, escreveu, e escreve para essa revista eletrônica muito antenada com os interesses de Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman. Bom, enfim, eu diria, e diria com plena convicção, que fontes o Pepe Escobar tem. Fontes de alto nível na Ásia, na América do Sul. Quando ele fala de América do Sul, principalmente Brasil, ele fala muita bobagem. Mas na Ásia, o Pepe Escobar é alguém que é bem informado. Goste-se ou não dele, ele tem muitas fontes na Federação, muitas fontes na República Popular, tem muitas fontes na República Islâmica e tem muitas fontes no Reino. Ele tem fontes, ele escreve para gente poderosa, muito poderosa. Então ele tem fontes, isso é indiscutível. Diferente do Viana, que é com todo respeito, a merda, o Pepe Escobar tem fontes. Então, entre o Viana e o Pepe Escobar, com todo respeito à merda, eu fico com o Pepe Escobar. Se eu tivesse que ficar entre a Fox e o Pepe Escobar, eu ficaria com o Pepe Escobar. Se eu tivesse que ficar entre a CNN e o Pepe Escobar, eu ficaria com o Pepe Escobar. Se eu tivesse que ficar com outros históricos mentirosos, BBC de Londres, né?
CNN, eu ficaria com o Pepe Escobar. Bom, ele disse que foi dito a ele e foi confirmado por uma terceira fonte. Então vamos supor que aconteceu. Vamos discutir isso tecnicamente. Primeiro, vamos ver a geografia. O país ilegítimo é muito pequeno. Muito pequeno. O país ilegítimo é essa trepinha aqui, ó. Só para vocês entenderem, no ponto mais largo entre a fronteira com o Egito. Ponto mais largo. Vou colocar aqui caminho a medir a distância. E a fronteira com a Jordânia, o Estado ilegítimo tem 110 quilômetros de comprimento, no ponto mais largo. O país é uma tripa. O país é muito estreito. Aqui, ó, na média, é isso aqui, 70 quilômetros. 58 quilômetros. Quilômetros. O país é muito estreito. Então, só de alçar voo e pegar velocidade, você já está na fronteira com a Jordânia. Muito bem. Vamos discutir a coisa tecnicamente. É possível que os russos tenham visto e abatido? Claro que é. Os russos têm um sistema de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Baseado numa série de constelações, numa rede chamada Esfera. Eu falei sobre isso, inclusive, acho que ontem, né, ou anteontem, falei sobre isso, sobre essa rede Esfera. A Esfera é um sistema de aquisição e processamento de informação. Você tem várias constelações de satélite. Constelação Peônia, a constelação Kupol, a rede Liana e satélites especialmente dedicados. Vamos falar sobre isso. Um desses satélites especialmente dedicados é um que a Federação fez para ficar em cima desse país aqui, ó. Ele é capaz de vislumbrar uma área de 500 milhões de quilômetros quadrados. É um satélite de órbita muito baixa, pouco mais de 100 quilômetros de altitude, de vida útil de 6 meses. Funciona a bateria. É um tipo CubeSat, baseado num projeto japonês semelhante. Um satélite de 45 quilos, que tem uma órbita estacionária, pegando informações 24 horas por dia sobre uma área específica. No caso da Federação Russa, 500 milhões de quilômetros quadrados, certamente seria isso aqui, ó. Certo? Isso aqui. Qualquer coisa maior que um pombo e mais quente que um pombo que voe é detectado por esse satélite. Você tem a rede Peônia, que é de redundância. Funciona assim. Sistemas de inteligência artificial são capazes de estabelecer perímetro. Está vendo essas fronteiras? Elas não existem na vida real. É um perímetro. Para chamar esse ponto vermelho de ponto A. Esse ponto azul é um ponto B. Vamos supor, só para vocês entenderem, vamos dizer que aqui tem um aeroporto do país ilegítimo. E aí, ele pega uma coisa grande voando na direção da Jordânia. Esses satélites têm uma resolução extraordinária. Dentro da rede Liana tem satélites com resolução de 70 centímetros por 70 centímetros. Então, qualquer coisa com mais de 70 centímetros por 70 centímetros não apenas é visto como identificado. Então, está aqui o avião do país ilegítimo. Então, ele detecta o movimento. Matematicamente é uma coisa simples. Se uma coisa está em movimento, a distância entre o ponto A, o vermelho, e o ponto B, o azul, vai aumentar. Ele reconhece o movimento. Satélite número 2 traça os polígonos. Opa, ele está saindo do estado ilegítimo e entrando na Jordânia. Opa! Satélite número 3
É um satélite de imaginamento. Fala, pô, o que é essa coisa que está indo nessa velocidade alta, nessa altitude elevada, do estado ilegítimo para a Jordânia? Opa, é um F-35. Alguns satélites russos, e já falamos sobre isso, meses antes, tem espectrômetros. O que é um espectrômetro? Ele permite detectar a composição de qualquer coisa. E uma coisa interessante sobre radiação é que a radiação brilha muito. Uma fogueira não brilha, não brilha. Vocês já viram uma fogueira, tanto que ela brilha? Uma lâmpada brilha, não brilha? A luz é uma onda eletromagnética. O infravermelho, o vermelho, tem pouca energia. O azul tem muita energia, o verde tem muita energia. Radiação alfa e radiação X tem muito mais energia. Então, embora o nosso olho não seja capaz de ver, o olho eletrônico... Gente, sabe aquelas lanternas que a gente vê propaganda? Que ilumina 500 metros? Poderosíssimas. Para um meio eletrônico, uma NUC brilha muito mais do que aquilo. Porque a radiação, o decaimento radioativo, libera muita energia na forma de onda eletromagnética. Então, o que acontece? Ela brilha muito. Para um olho humano não chama atenção. Mas para um espectrômetro chama atenção demais da conta. Então, já se detectou que é um F-35. Já se detectou que está com uma bomba atômica. E continua voando na direção do Iraque. Está dentro da Jordânia, está voando, está vendo? Bom, os Estados Unidos sabiam ou não sabiam? Não vamos entrar nessa discussão agora. Vamos entrar noutra. Os russos ficaram sabendo. Eles têm uma base aqui, ó, em Rimeini. A partir do momento que os satélites detectaram uma coisa voando com arma nuclear na direção do Irã, a própria inteligência artificial do sistema Pele Inteligente avisa imediatamente, como prioridade absoluta, o centro de informação dedicado que fica na Rússia, certo? Onde fica um supercomputador especialmente dedicado por isso na cidade de Saratov, certo? Fica na cidade de Saratov. Perfeito? Então tá, dedicou o cara. E agora? Qual decisão tomar? Gente, num caso desse, a decisão já foi tomada. Para um caso desse, existe certamente um protocolo. E a decisão é derrubar o avião. Sai um Sukhoi Su-35 da base de Rimeini. Voa imediatamente. E ele lança um míssil chamado R-37M. É um míssil hipersônico, os Estados Unidos não tem nenhum. Tático, os Estados Unidos não tem nenhum. Que faz Mach 6. Na prática, significa que ele faz a cada segundo 2 km. Em cima do território da Síria, ele lança carga. O R-37M, ele localiza o alvo por tripla redundância. Você tem a mira, atirou, pum! O GLONASS, que é como se fosse o GPS russo, marca a posição do alvo. Um sistema laser faz a mesma coisa. E a soma de um acelerômetro com espectrômetro de massa, ou seja, uma localização inercial, faz a mesma coisa pela quarta vez. Então, depois que o R-37M, que faz 6 vezes a velocidade do som, é lançado contra um avião, a única coisa que impede ele de destruir esse avião é se o próprio Jesus Cristo intervier. E pelo jeito, Jesus Cristo não interveio. Então, ele lança 6 vezes a velocidade do som o míssil para cima do caça. Não interessa se o caça mudar de direção. Uma vez que a mira foi alçada, como eu disse, só se o próprio Jesus Cristo intervier. Então o avião continua indo na direção. Só que aqui o R-37M acerta ele. E aí, adeus. Caiu. Então, a primeira questão, é tecnicamente possível? Cara, para os russos, tão fácil quanto ligar um samovar e esquentar água para fazer chá. Certo? A soma Sukhoi Su-35, míssil R-37M,
Sistema de detecção e localização de alvos, Liana. Sistema de inteligência artificial, pele inteligente. Supercomputador de Saratov. Certo? Então, tecnicamente é plenamente possível. E muito provavelmente foi nessa região aqui que o artefato foi derrubado. Certo? Supondo que as fontes do Pepe Escobar estejam corretas. Eu não questiono o Pepe. E foram duas fontes. Então, se foram duas fontes de países diferentes, a história faz sentido. Certo? Eu não vou falar que o Pepe está mentindo. Se eu for acusar alguém de mentiroso, eu acuso a CNN, a ABC, a Fox, o Haaretz, a BBC. Esse eu acuso de mentiroso, o Pepe não. Certo? Bom, mas o que significa? Nós sabemos, então, que é possível. Não é tecnicamente difícil que isso tenha acontecido. Explicaria a resposta ridícula e patética que o Estado ilegítimo deu, aquele papel vergonhoso de dizer. Agora mesmo teve uma reportagem da Fox insistindo na história ridícula contada pelo Estado ilegítimo. E se você pensa que a ABC é o ninho sujo dos democratas e que a Fox é o dos republicanos, o establishment norte-americano inteiro comprou e está vendendo essa ideia tosca de que o Estado ilegítimo lançou um ataque contra a República Islâmica do Irã na altura de Isfahan. Vamos tentar achar Isfahan aqui. Isfahan fica mais ou menos ao sul de Teherã. Ah, tá aqui. Está Isfahan. Na altura de Isfahan, uma cidade grande, com 2 milhões de habitantes. Uma cidade bem grande, tá vendo? Uma cidade enorme. Essa é Isfahan. Então, gente, resumindo a questão, nós demonstramos que o ataque israelense a Isfahan ou a Natanz, onde supostamente haveria centros de pesquisa nuclear, foi uma farsa. Aquilo não aconteceu. Certo? Aquilo não aconteceu. Não aconteceu mesmo. Perfeito? Não aconteceu. Mas por que aquela farsa? Para tentar livrar a cara do Estado ilegítimo? Sim, nós levantamos essa possibilidade. Foi para tentar livrar a cara do Estado ilegítimo. Mas essa que o Pepe Escobar soltou, bom, essa merece uma discussão muito mais profunda. Então vou fazer na live de hoje à noite. Esse vídeo é só para deixar uma coisa clara. Algumas coisas claras. Primeiro, eu não vou chamar o Pepe Escobar de mentiroso. Segundo, ele tem condição de ter tais fontes? Sim, ele tem. Ele presta serviços para a Sun Times Online ligada ao governo da República Popular da China e para o decreto, que é muito simpático a Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, que inclusive dá nome para essa reserva natural aqui. O pai dele é o rei Salman bin Abdulaziz. Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin, quer dizer, filho de Salman bin Abdulaziz, ele tem uma simpatia muito grande pelo decreto, que é um dos que fornece emprego, visibilidade e informações para o Sr. Pepe Escobar. Certo? Assim como a Sun Times Online é ligado a determinados setores do Partido Comunista Chinês. Ainda que não oficialmente, mas na China as coisas não precisam ser oficiais. A China é a China. E o reino da Arábia Saudita é o reino da Arábia Saudita. E como o Sr. Pepe Escobar tem uma proximidade muito grande com a Federação Russa, ainda que ele tenha umas crenças um pouco equivocadas a respeito da importância, né, daquele... Como é que eu vou chamar sem fazer propaganda para o sujeito? A versão russa
do Olavo de Carvalho, ele também tem contatos importantes na Federação Russa. Acho que não no nível governamental. Certo? Não no nível governamental. Embora no nível governamental, por fontes tortas, ele tenha com a Arábia Saudita e com a China. Certo? Então, diferente daquela pessoa que eu não vou comparar com a merda, porque eu não estou ofendendo merda, o Pepe Escobar tem sim uma grande rede de contatos na Ásia. E tem uma credibilidade muito maior do que todo esse monte de bosta que está falando mal dele. Então, se eu tivesse que acreditar em alguém, repito e reitero, eu acredito no Pepe, não nos detratores do Pepe Escobar. Que isso fique claro. Segundo ponto, tecnicamente é possível que tenha ocorrido a história que ele descreveu? Sim, plenamente possível. Um avião decola da base de Jimeine, um Sukhoi Su-35, levando mísseis R-37M. O F-35 do Estado Legítimo decola, passa em cima da Jordânia. Os satélites detectam, o sistema de inteligência artificial classifica, o centro de comando em Saratov dá ordem e pum! O avião cai. Então isso é tecnicamente possível. Inclusive sem muita dificuldade. Que fique claro. Certo? É claro que isso levaria um problema, o avião explodiria. E alguma coisa, tipo muito nuclear, cairia no deserto da Jordânia. Mas não é difícil de achar, como eu disse, a radiação brilha para o satélite. Certo? Onde quer que esse eventual artefato tenha caído, foi no meio do deserto, não deixou testemunhas. E os americanos também têm satélites capazes de detectar esse tipo de coisa. Então o que a gente pode falar? Imaginando que ele tenha caído provavelmente nesse triângulo aqui, ó. Pela descrição, ele caiu dentro desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo aqui. Que não tem porcaria nenhuma, não tem nada aqui. Só tem calangos. Mas como é um artefato que leva uma coisa tipo cogumélica, o satélite rapidamente detecta e fala para os jordanianos e pôs do Estado Legítimo, ó, o bagulho de vocês caiu nesse triângulo aqui, vai lá e pega. Dá as coordenadas, vai e pega, resgata. Então a história é crível sim. E eu não vou chamar o Pepe Escobar de mentiroso. As implicações para isso são extraordinárias. Do jeito que o Pepe Escobar falou, isso aconteceu antes da suposta resposta do Estado Legítimo aos iranianos. Ou seja, aconteceu antes do Nebenzia subir em cima do tamanco e romper com o Estado Legítimo. Eu falei sobre isso. Falei, cara, a notícia não foi um ataque fake. Um ataque fake é só uma patrulha ridícula. Eu disse com essas palavras. A notícia não só do dia, como do ano, da década e do século, foi a Federação Russa ter rompido com o Estado Ilegítimo. Certo? Eu falei, mas o que irritou tanto os russos? Eu fiz essa pergunta no meu vídeo. O que deixaria os russos tão irritados? Só que a hipótese que eu levantei foi que provavelmente tinha um dedo do Estado Legítimo, né? Da moça D, vamos chamar de moça D. Em vez de senhor X, vamos colocar lá os dedos da moça D no atentado que houve na cidade de Crocus, perto de Moscou, que deixou os russos extremamente bolados. Eles ficaram muito nervosos, mas muito nervosos mesmo. Bom, a gente pode falar. Foi isso. Inclusive, essa foi a hipótese que eu aventei. Mas eu não tenho as fontes que o senhor Pepe Escobar tem. Não tenho mesmo. Então, se o Pepe Escobar está dizendo que o motivo foi outro, tipo, o Estado ilegítimo ter tentado soltar uma bomba atômica em cima do Irã, bom, a explicação do Pepe Escobar é tão incrível quanto a minha. Com a diferença que as fontes dele são de muito mais, né, de muito mais alto nível do que as minhas.
Eu só tenho acesso à informação pública, ele tem acesso à informação privada. Então, a priori, eu não vou partir do pressuposto que o Pepe Escobar está mentindo. Eu vou partir do pressuposto que ele está dizendo a verdade e que as fontes dele disseram a verdade para ele. O que isso significa? Bom, na live de hoje nós vamos debater. Então, só para encerrar, por que eu não postei vídeo de manhã? Eu expliquei num short curto, mas que ninguém vê os shorts. Meu celular teve um probleminha, tipo... ele teve um problema. E aí ele, né? Só que eu tinha um dinheirinho, ontem eu ganhei, acho que mais R$100 em Pix. Com o dinheiro que eu tinha, eu consegui pagar o conserto dele. Não consertou o som, certo? O som não foi consertado, ele não está captando, não está captando som nenhum. E nem, tipo, não dá para, por exemplo, ouvir música, ouvir vídeo dele, áudio dele, né? Mas ele está ligando e está funcionando. Então, para mim, está ótimo. Obrigado, Deus. Segunda-feira eu ganhei mais Pix. Então, segunda-feira eu vou cedinho na loja que conserta celular e vou ver o que dá para fazer com o meu Samsung M53, que vocês me ajudaram a comprar, que está ótimo, está muito bem. E eu também estou bem de saúde. Então, foi por isso que eu não gravei vídeo de manhã. E por isso que só agora eu estou comentando sobre isso, porque eu tive que chegar em casa, ligar o computador, né, preparar tudo pelo computador. Mas hoje à noite, na graça de Deus Pai, claro, a gente nunca sabe, eu vou falar sobre isso. E que fique claro, pela enésima vez, eu não estou partindo do pressuposto que o Pepe Escobar esteja mentindo. Se eu tiver que chamar alguém de mentiroso, eu chamo os detratores dele. Ele não. Perfeito? Então, tenham todos uma ótima tarde e até a noite. Fui.